está aqui o professor Fábio Malini, ele é jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo e é um especialista em redes sociais. Aqui no Espírito Santo talvez esteja numa lista aí entre os maiores especialistas nessa área. E eu convidei o professor Fábio Malini para conversar com a gente a respeito disso. Quer dizer, educação e redes sociais. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer enorme estar aqui novamente. Prazer é nosso. Rapaz, a questão das redes sociais, há um desvirtuamento muito grande da visão que se tem a respeito de redes sociais. Lógico que não é todo mundo que vê assim. Acha-se que trata-se só de uma rede de relacionamento, não é isso? Quando ela pode ter, e tem muito a ver com a questão da educação, né? Quero ouvir isso do senhor. Sem dúvida, acho que a internet, na verdade, a rede social é uma área da internet, né? Ela possibilita a gente até pensar um novo tipo de educação, né? Uma nova forma, até uma nova escola, né? Por quê? Porque a educação, ela sempre se caracterizou por ser marcada, né? Por toda a produção dela acontecer dentro de um espaço, digamos assim, que a gente diz, em teoria, disciplinar. O que seria isso? Um espaço fechado, né, na sala de aula, né? E as redes sociais, elas possibilitam, na verdade, que pelo menos 3 públicos da escola possam estabelecer relações, né, fora desse espaço fechado que é a sala de aula, né? A comunidade escolar, os pais, né, as pessoas que vivem em torno da escola, o educador e o próprio estudante, né? Porque permite, na verdade, que novas possibilidades didáticas, inclusive, possam acontecer através de instrumentos como Twitter, Facebook, Orkut. Por exemplo, eu fui uma vez numa escola de Cachoeiro de Itapemirim, em que uma educadora me confessou um dado muito interessante. Falou, olha, hoje eu trabalho com poetas como Carlos Drummond de Andrade, como João Cabral de Melo Neto, grandes poetas brasileiros, numa comunidade no Orkut com os alunos. Só que na escola agora bloquearam o Orkut. Eu não posso utilizar mais o Orkut e os meninos estão sentindo falta, né, de ler mais poemas. Porque nessa comunidade era compartilhado poemas. O que a escola, como é que a escola justifica isso? O bloqueio do Orkut? Para os alunos não fazerem mau uso? Será que foi coisa porque, assim? Em geral, né, como as escolas elas estão, algumas são mais bem preparadas, né, mas muitas não têm um projeto pedagógico adequado para a área de internet, a área de informática. Então a tendência, quando você não tem uma preparação para essa área, porque é uma área em que o estudante muitas vezes vem com conhecimento até mais aperfeiçoado do que o próprio educador, que não tem uma capacitação nesse campo. Deixa eu até te interromper, eu já ouvi muito professor dizendo que está aprendendo com o aluno, né? Inclusive mês passado no SESI, visitei a escola do SESI, que é totalmente, tem tablet, tem computador para todo mundo e tal, e os professores falaram isso, a gente aprende muito com eles também. O Steve Jobs, o inventor, né, criador de uma série de tecnologias, dentro da história da informática, tem uma frase ótima, ele fala que a internet em geral, ela tem muita inovação, inclusive era o próprio papo anterior aqui no bloco anterior. Sim. Porque a internet produz muita inovação, porque há muitas pessoas com tempo livre para produzir inovação. E muito provavelmente quem tem mais tempo livre são os mais jovens, né? Então os jovens, quando chegam na sala de aula e se defrontam com computadores, né, com toda a parafernália tecnológica, eles já têm uma relação de proximidade. Então, o mais interessante seria, sobretudo a escola, a comunidade escolar e os gestores públicos, sobretudo as escolas públicas, pudesse criar um processo um pouco mais complexo, né, de tratamento dessa questão dentro da escola. Então, por exemplo, censurar o Orkut é muito pior. Ou seja, por quê? Porque boa parte da sociabilidade hoje de um jovem de 10, 15 anos de idade, 12 anos de idade, é atravessado por essas comunidades. Então seria interessante compartilhar ideias e utilizar essas comunidades também como, digamos assim, um espaço de produção da educação. Isso é um dos campos possíveis de atuação. Há outros. Quer dizer, não bloquear permite que os dois mundos, o do professor, o da escola e o do aluno, digamos, o professor e a escola estão no mesmo mundo e o aluno em outro, se conheçam mais, compartilhem mais as coisas. Sem dúvida, porque a internet ela é um dispositivo e as redes sociais exacerbam essa característica da internet, que é a produção do afeto. A internet ela é um ambiente em que você está muito próximo do outro.
E essa proximidade com o outro permite, na verdade, que você fale diretamente com o outro. Isso você vai ver na educação, na política, na cultura. Você conversa diretamente com o seu professor. Então, até o professor, ele se desmitifica para o aluno como um sujeito que está muito distante, é simplesmente alguém que tem autoridade. E as coisas estão mais o conhecimento e as informações estão mais ao alcance das pessoas, eliminando determinados critérios que eram barreiras, como é o caso da questão econômica, né? Sem dúvida. Olha, eu participei agora como membro de uma banca de doutorado, que o trabalho era sobre o uso de blogs, redes sociais, nas comunidades do interior, em Vila Pavão, né? Possivelmente deve ter alguns telespectadores de Vila Pavão. Chegamos lá. E o que é interessante, a TV pega lá. Então, o que é interessante notar nessa experiência que foi relatado era que muitos estudantes passavam também, além de entender o seu próprio universo da cidade, no caso da educação para o campo, mas também entrar em contato com outros universos muito próximos deles, conhecimentos, inclusive, de realidades próximas, de realidades diferentes. Eu acho que o educador, quando se coloca à disposição de trabalhar com a internet, ele também tem que ter uma capacitação que é colocar esse jovem no mundo e fazer com que esse jovem compreenda o mundo, porque a internet a abrangência é mundial. Como é que você trabalha esse tipo de questão com seus alunos? Por exemplo, nas minhas disciplinas, né, até na universidade o pessoal brinca que é usar o verbo malinar, né? Eu sempre procuro fazer com que o meu estudante, que o estudante da universidade, ele seja crítico nas redes, né? Então, além de, por exemplo, eu criar grupos na internet, né, que permitam que eles a qualquer momento possam me acionar por questões de dúvida, até para compartilhar algumas ideias, trocar conversas, eles também passam a utilizar e produzir para esse ambiente. Porque é importante também fazer com que o estudante saia daquela ideia que o estudante é vazio de conhecimento. Ao contrário, ele chega na universidade dotado de muito conhecimento. Então, eu busco, na verdade, que eles... Por exemplo, a gente já fez biografias né, de pessoas importantes do Estado usando o Twitter. Recuperando, por exemplo, eu peguei lá, tinha uma pessoa muito importante no Estado, na área de cultura, que os estudantes começaram a twittar, né, a vida dessa pessoa desde o início. Ou seja, fazendo uma espécie de biografia dessa pessoa. Né? Ou seja, é tentar usar de maneira criativa e inventiva, né, essas redes sociais. Eu queria sair da educação e partir para uma área, digamos, mais ampla, que é a questão da cidadania. Sim. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. O Fábio Malin vai permanecer com a gente por mais um bloco. Eu volto daqui a pouco.